Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Vamos dar continuidade à leitura do excelente artigo científico que estamos estudando aqui no canal, A Cidade de Ugarit, Contribuições para o Estudo da Religião do Antigo Israel. Artigo escrito por Rogério Lima de Moura. Rogério Lima de Moura é bacharel em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Vamos continuar a nossa leitura do exato ponto aonde paramos anteriormente, que foi na página 17. Nós estamos agora falando sobre as origens do Deus Javé, do Deus Yahweh, e nós iremos ler uma tradução do livro de Deuteronômio, capítulo 32, versos 8 e 9, uma tradução da qual nós a encontramos em Quran ou Quran. Eu vou ler o artigo e fazendo os meus comentários. Enquanto eu estiver lendo e comentando, aparecerão diversas capas de livros de referências bibliográficas que eu me utilizei para estudar e para trazer os comentários para vocês. Então vamos lá. Vamos à leitura do artigo. Yahweh foi concebido a partir de sua entrada no panteão como um filho de El, assim como outros deuses cananeus. Deuteronômio 32, versos 8 e 9, testemunha esta afirmação. Vai dizer o seguinte: quando Elion repartia a herança para as nações e quando espalhava os filhos de Adão, ele estabeleceu os territórios dos povos, conforme o número dos filhos de El. Mas a parte de Yahweh foi o seu povo. O lote de sua herança foi Jacó. O texto é claro. Elion, epíteto de El, reparte as nações soberanamente para os seus filhos divinos. Para o seu filho Yahweh, El reserva Israel. É interessante nós percebermos que existe de fato essa tradição em Ugarit de alguns deuses que são incorporados ao panteão. Nós conseguimos ver a atestação deste Deus ou destes deuses em outros panteões, havendo uma clara possibilidade, um claro indício de que também o panteão cananeu incorporava outras divindades de acordo se o seu culto fosse se popularizando ou não na região. Não é diferente, nós vemos esse fenômeno acontecendo com o Deus Javé, com o tetragrama. Haja visto que ele não aparece na lista de divindades de Ugarit, ou seja, ele é introduzido de fora. Outros textos na Bíblia hebraica demonstram a influência de El no culto do antigo Israel. Relatos estes que mostram que os antepassados dos israelitas foram adoradores de El. No livro do Êxodo, capítulo 6, versos 2 e 3, haverá uma afirmação categórica. Vai dizer o seguinte: Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou Yahweh. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, mas meu nome, Yahweh, não lhes fiz conhecer. Uma outra coisa interessante é que, de acordo com a gramática religiosa, sempre, praticamente, para todo religioso, foi interpretado El Shaddai como Deus Todo-Poderoso. Hoje, nós sabemos, por diversas referências bibliográficas que já estudamos, uma muito interessante é Deus no Antigo Testamento, que vai mostrar claramente que esse vocábulo Shaddai, ele tem correspondência com a montanha cósmica de El. Então não seria todo-poderoso. Quando começamos a analisar o vocábulo Shed, quando começamos a adentrar a esta raiz, vamos até o cuneiforme, vamos até a língua escrita ugarítica, nós veremos claramente que seria a montanha de El. Então, El e Shaddai, quando nós unimos isso, não estamos falando de uma maneira genérica, Deus, o Todo-Poderoso.
Estamos falando do El, da montanha, da sua montanha cósmica, aonde ele lidera, governa todo o cosmos, todo o seu panteão. Indicação da referência bibliográfica, Deus no Antigo Testamento. Os autores dessa narrativa estão conscientes que os patriarcas foram adoradores de outras divindades cananeias. Então o próprio escriba está denunciando pela redação aquilo que de fato ele sabe. Os deuses dos patriarcas eram os deuses cananeus. O patriarca Abraão aparece diversas vezes conversando com El Shaddai. Ou seja, ele está conversando com El, não com Yahvé. Jacó, em Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 22, erege um altar de nome Bet-El, que significa literalmente casa de El, casa do Deus El. Esse altar, posteriormente, na monarquia israelita, vai se transformar em altar de Yahvé pelo rei Jeroboão I, de acordo com a narrativa bíblica. Isso estaria no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 12, versos 26 ao 33. Jeroboão I reinou em 931 a 909 antes da Era Comum e foi o primeiro rei de Israel após a separação dos reinos. Isso de acordo com a narrativa bíblica, né? Tornando-se independentes dos reinados. O lado norte, Israel, e o lado sul, Judá. Nós já vimos através das obras do professor, historiador italiano Mário Liverani, através da obra também do PhD Jonathan Michael Golden, já vimos também através da obra do arqueólogo israelense Israel Finkelstein, que nunca houve um reino unificado. A evolução das terras da região do Levante se deram no modelo de cidades-estados, que foram ganhando poder e cada vez mais autonomia, até que surge um reino do norte, e ali por volta do século 8 aproximadamente, vai começar a surgir de fato uma monarquia no reino do sul. É isso que nós temos, arqueologicamente falando, historicamente falando. O resto é história, é narrativa. O que podemos verificar cientificamente é isso. A partir de então, provavelmente as tradições de El e Yahvé vão se fundir paulatinamente e essas divindades serão entendidas como uma só. Vamos parar a leitura por aqui para não ficar muito extenso o nosso estudo. E aí, está gostando de aprender mais sobre o Ugarit, de maneira mais aprofundada, de maneira mais técnica, sobre as tradições do antigo Israel que deram origem às narrativas bíblicas? Coloque aqui nos comentários, me dá o feedback. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, coloque aqui também. Não esqueça de dar o like do vídeo. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos.